estávamos em dúvida ainda, porque hoje está tendo um final de semana de liderança, né? E ele falou, Sidney, vai ter um final de semana de liderança, não sei se você vai participar. Só que eu achava que era a liderança da igreja. Falei, não sei ainda, eu acho que vai ser no Tatuapé, Vila Matilde, aqui no Bonifácio e tal. Depois ele mandou uma mensagem dizendo que seria para trabalhadores, então não ia. E aí o Jovair, então confirmamos a pregação, aí ele falou assim, Sidney, prepara um vídeo para mim, segue um exemplo. Aí ele mandou um vídeo do Fernando e do Júnior. Eu conheço esses homens de velha data, o Júnior principalmente. O Júnior é um amigo da igreja há mais de 20 anos. Eu me batizei 17 de dezembro de 2000, no ano seguinte, o irmão Claudinei, meu tio, já trazia para pregar cadendo verbos do amor. E o Júnior sempre me impactou. Eu falei, Giovanni, eu vou ter que pregar primeiro. Foi ou não foi? Porque eu conheço esses homens. Eles vão colocar a régua onde? Lá em cima. E depois, aí ele terminou de pregar, eu falei, Tati, agora? O Júnior é uma bênção, conhecemos ele já há bastante tempo. O Fernando eu conheci depois. Também tem o dom da oratória, professor, enfim. Só que a responsabilidade aqui já era grande por estar, né, com a palavra de Deus aberta. Depois desses homens, eu ouvi a capela, cadê os meninos? Ouvi um Sweet Fellowship aqui, olha que coisa tremenda, hein? É uma das músicas que eu mais gosto da capela e os meninos vão cantar a capela, muito legal, cantaram a capela, muito legal. Bom, quando a irmãzinha que me apresentou disse que eu vou falar sobre nutrição, é a nutrição que não é física. Eu não vou falar sobre alimentação. Teríamos outros pregadores mais capacitados para falar do tema. O livro está aí, Juliano? O livro, no terceiro tema, ele vai falar da nutrição espiritual. Que o Júnior, de certa forma, já deu uma excelente introdução da importância de nós estudarmos a Bíblia, sobretudo no período que nós estamos vivendo. Há alguma dúvida que nós estamos embaixo do pé da estátua do Nabucodonosor, sim ou não? Já ouviram falar na estátua do Nabucodonosor, sim ou não? Eu fiz essa pergunta, recentemente nós, como vice-diretor do Agro do Leste, eu e a Tati e a Raquel, nós preparamos as gincanas. E fizemos uma recentemente, que era de uma bexiga, e nós fazíamos pergunta para uma dupla. Quem respondesse primeiro ganhava e não tomava, a gente não falava uma bexiga na cabeça dela, tinha água dentro. E nós preparamos duas categorias de perguntas: perguntas para os menores, perguntas simples, por exemplo, quem construiu a Arca de Noé, né? E perguntas mais difíceis. Aí eu falei, Tati, essas mais difíceis a gente vai deixar para a diretoria. Então, quando vier alguém da diretoria, a gente vai para as mais difíceis. E uma das perguntas, Giovanni, foi essa aqui, ó. Quem representa a cabeça de ouro da estátua? Só não falamos da Nabucodonosor, não deu o nome, né? Em Daniel 2. Eles ficaram em silêncio. Eu falei, não é possível. Foi ou não foi? Eu falei, não é possível. Não responderam. Não responderam. Eu falei, vai me olhar os dois. Eu fiquei tão indignado, porque a ideia era que eles saíssem. Não, vai me olhar os dois. E me olhamos os dois. Eu falei, não sabem o que é? Irmãos, o que te fez estar aqui hoje? O que te faz? Vamos lá, vamos mudar. Quando vocês vão dormir mais cedo na sexta-feira, no sábado pela manhã acorda. Por que você acorda sábado pela manhã para vir para a igreja? Por quê? O que te motiva a estar aqui? O que, Joel? O Joel levantou bem, adorar a Deus. Se eu fizer essa mesma pergunta, talvez para um juvenil, a resposta é diferente. Se eu perguntar para o meu filho, provavelmente ele tem 7 anos, papai, eu quero ir para a igreja porque eu vou brincar lá na salinha, né, com as crianças, a professora vai dar uma balinha, natural, ele é uma criança. Se de repente perguntar para Alice, não vê a hora de chegar, ela fica pegando o nosso pé, tem que chegar no horário, porque tem uma pontuação. Só que, irmãos, me espanta quando a gente pergunta para um adulto e ele não sabe responder. Abra a sua Bíblia, as suas Bíblias em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Deixem quem está aí na mídia, eu vou pedir uns versinhos aí, tá? Para vocês projetarem, já está no jeito. 1 Coríntios 13, versículo 11. Alguém pode ler, por gentileza, com voz de trombeta, vai lá. 1 Coríntios 13, verso 11.
Alguém? Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei assim, desisti das coisas assim, obras do menino. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo aí, ele, em outras palavras, está dizendo que existe motivos infantis, sim ou não? Ou situações infantis e situações o quê? Adultas, quando você passa a ser adulto. Eu ouvindo alguns podcasts, alguns especialistas, entendo que a maturidade de uma pessoa, a pessoa ela não vai adquirindo maturidade ao longo do tempo, ela escolhe ser madura. Vocês conhecem? Eu conheço algumas pessoas, alguns meninos e meninas com 14, 15, 16 anos, que parecem mini adultos. Parecem mini adultos. Nós conhecemos um mais de um, né, Tati? Tem um molequinho no Bonifácio, ele tem 13 anos. Ele é um mini adulto, responsável, cristão. Quando eu conheci esse jovem, eu não sabia que ele era adventista. O Telzinho fazia aulinha de futebol de salão no céu. O céu tá pra lá. E esse menininho era o goleiro, o Cadu. Quem conhece o Cadu? Lá do Bonifácio. Aí ele vinha todo tímido, né? E eu achava ele diferente. Falei, nossa, Tati, que menino. Porque os outros meninos, tudo loucão, já queria derrubar o Theo. E o Theo já também já conhece o Theo, já quer bater, Ele chegava, abraçava o Theo, cumprimentava, nos cumprimentava. Eu falei, que menino diferente. Parecia um menino adulto. Depois eu conheci, ele ia com a avó, não conhecia a mãe, ia com a senhorinha que deixava ele lá. Conversando, aí ia ter um campeonato de futebol. E era no sábado. Aí a Tati foi conversar com o professor, que eu não pude ir. Aí ela falou, eu também não posso. Aí eu falei, eu achei que eles são adventistas. Eu falei, será? Até que nós fomos Bonifácio e encontramos o Cadu com a família dele lá. O menino é um menino adulto. Ele é uma bênção. Ele é maduro. Você conversa com ele, você sente é diferente dos outros meninos. Tanto que ele é o capitão da unidade, é o orador da unidade. Ele sobressai pela postura dele. Sim ou não? Sim. Tem um outro jovem também que eu conheço, lá da igreja do Bonifácio, também, que é o Miguel. Lembra do Miguel, não? Que é sobrinho do Wesley e do Edinho. Aquele moleque é outro mini adulto. Ele esteve aqui de férias, final do ano. Eu falei, Miguel, tudo bem? Ô, Sidney, tudo bom? Como é que você está e tal? Ele começou a falar ele está fazendo um internato no Paraná, está terminando o ensino médio, não é enganado, vai fazer faculdade. E a postura dele é uma postura diferente. Vocês conhecem uns tiozinhos de 70 anos, que larga a mulher para ficar com mais nova, sim ou não? São homens que escolheram não amadurecer, irmãos. Passou o tempo e continua o quê? Jovenzinho, acho que adolescente, eu conheço um. Não é tão tio assim, ele tem próximo da minha idade. Agora ele trocou de carro. Agora ele está com o carro, ele tem mais de 40, já passei dos 40. E ele trocou de carro, está com o carro rebaixado. Rebaixou. E ele vai para uns eventos onde os carros deixam os carros emparelhados e ficam ali conversando entre eles sobre o carro dele. Olha o meu carro, como que é? E a outra detalhe, o carro é tudo igual, porque é da mesma marca. Eu tenho uma espinho. É como se eu fosse lá e teria um monte de espinho. Aí eu fiquei olhando para aquilo. Largou da mulher, tá com uma diferente. Não sei se é mais nova, mas enfim. Aí eu fiquei olhando assim. Maturidade, irmãos, é uma escolha. E não é diferente aqui na igreja também. Maturidade espiritual também é uma escolha. Quando eu vim para a igreja, quando eu conheci a mensagem de Adventista, eu tinha 7 anos. Eu vou ser honesto para vocês, eu não conheci a mensagem de Adventista, eu conheci os formadores. Eu era muito pequeno, meu tio, o irmão Claudinei, levava a gente para o Bonifácio. Era eu, minha irmã e o Tico, meu primo. Nós íamos até o Bonifácio na época da tenda, que parecia um circo, né? O livro estou lembrando dessa época. E aí eu não fiquei na igreja, eu não fiquei. Isso não era ancião, mas eu não falo não. E eu ia, olha o que está falando aí, olha a cabeça branca, é ele, Nilson. Aí, irmãos, veja só. Nós íamos para a igreja, eu era pequenininho. Eu fiquei de 89 até 92, 93. Entregando a minha idade, né? 92, 93. E o que me fazia ir para aquele lugar, eu não gostava, vou ser honesto, eu não gostava dos. Hoje eu entendo, às vezes eu falo, papai, estou cansado.
Eu também não gostava. Eu queria ficar correndo, pulando, e os desbravadores. Eu lembro da classe de amigo, era diferente. Até o Polenta postou esses dias. Eram uns cartões diferentes e tal. Eu fazia aquilo lá. Eu queria ir para os desbravadores. Só que não, minha irmã continuou, eu e o Tico saímos. Quando foi em 2000, meados de 2000, meu tio sempre falava assim: Nenê, tem um rapaz aí que é bom de Bíblia, eu posso trazer para estudar a Bíblia com você? Ele sempre tentava criar uma oportunidade para a gente estudar a Bíblia em casa. Minha mãe não era batizada, nem eu, e nem meu pai ainda não era. Só a fé era batizada, além do Tico e de Edilene. Eu falei: tá bom. Aí veio o Samuel Caldas. Os irmãos lembram Samuel, conhece Samuel. Ele, aquele jeitinho dele lá, segurando uma mochila, umas canetas penduradas aqui até hoje, uma vermelha e uma azul. Não é assim não? A Bíblia do tamanho, aquela Bíblia Ellen White segurou de 7 quilos lá, ele vinha com a Bíblia Thompson toda anotada. Eu fiquei impressionado, porque o Samuel, desde o primeiro estudo, ele é muito eloquente, fala super bem. Eu confesso que eu não queria estar jogando bola. Só que aquilo me prendeu. Ele começou a trazer assuntos de profecia, que aquilo começou a falar: nossa, e é isso mesmo. Ele começou a juntar e trazer para a história. Nós somos historicistas, né, no estudo das profecias. E começou a mostrar e tal. Aquilo me encantou. Quando foi em dezembro, nós batizamos, eu e minha mãe. O pastor Ossi ainda, né? Isso quer dizer o seguinte, irmãos: o meu interesse quando eu vim para a igreja, com 7, 8 anos, era um. E eu entendo um juvenil, um jovem, que vem para a igreja por um motivo. Depois, não pode ser o mesmo motivo. Tem que haver o quê? Um crescimento no interesse. E tem que ser a palavra de Deus, irmãos. O que me impactou, o que chamou a minha atenção foi justamente os estudos da profecia. Olha esses dados aqui, olha que interessante. Vou pegar minha colinha aqui. Foi feita uma pesquisa. Essa pesquisa está no livro, tá? Maranata, está lá. Uma pesquisa feita em 2000, eu me identifico com 23% aqui de uma categoria. Veja, presta atenção. Uma pesquisa feita em 2021 pela American Bible Society mostrou que a geração Z, que são os nascidos de 2005, de 97 a 2005, está curiosa sobre a Bíblia. Isso é legal, sim ou não? Sim, ótimo. 81% dos jovens mostraram interesse. Isso até pode explicar esse advento, esse crescimento dos influencers cristãos nas redes sociais. Temos muitas coisas boas, sim ou não? Rodrigo Silva é um influencer, sim ou não? É excepcional. Marcos Evelyn, conhece ele não? Cientista maravilhoso, cristão, não é adventista, homem sério, muito amigo do Rodrigo Silva, tremendo. Agora, tem uns aí também, já ouviram falar em... Pois é, tem o René Kvitz, que quer alterar a Bíblia, ele quer adaptar a Bíblia para a juventude contemporânea. Eu falo: não, porque a linguagem é muito inapropriada, muito antiquada. Ele não se espanta, né? Ele mostrou a candidatura, a preferência dele política para o lado da esquerda e tal. Só que nós temos coisas boas nas redes sociais e também temos coisas ruins, ok? Continua aqui, ó. Segundo uma segunda pesquisa agora feita pela Barna Group, uma organização norte-americana especializada em pesquisa focada na interseção entre fé e cultura, constatou que 23% dos jovens, eu não sou mais jovem, reconheço, o pouco de cabelo que restou aqui está ficando branco, mas 23% dos jovens sentem que o ensino da Bíblia não é o suficiente ou claro ou regular nos cultos. Isso é, para esse grupo, para esses 23%, quando vem alguém aqui pregar, o ensino da Bíblia não é claro ou suficiente, eles saem vazios. Já sentiram essa sensação, irmãos? Eu venho sentindo já há um tempo. Comento com a Tati às vezes. Eu li o texto do Espírito de Profecia, que a gente fala assim, ó: esforcem-se para fazer aquele sermão, do mais enfadonho sermão, tire uma lição dele. Se esforce, porque às vezes é difícil, sim ou não? Eu estou com a Tati dizendo: Tati, presta atenção, irmãos, dá um negócio assim, dá vontade de dormir. Eu falo: não, eu dormi meia-noite, não é possível. E não vai, e você sai e já nem lembra o que pregou. O sermão não tem um impacto. Não estou falando para virar de cambalhota aqui na igreja, não, irmãos. Mas eu sinto falta. Quando eu vim para a igreja, eu não tenho idade para ser saudosista, mas já sou um pouquinho. Eu amava ver o Fernando Brandão pregar, o Edinho, Livingston, né? Porque está aqui no Livingston, tem a mensagem sempre de exortação, buscando o melhor da igreja. O Júnior, o Varão, os meninos, né? Zé Maria ali, porque
É uma mensagem de exortação que prende a gente, que faz pensar. E não sair daqui como o Júnior bem colocou, tá tudo bem com a gente, Jesus amatou. Minha avó dizia, minha saudosa avó, Tereza, Jesus vai salvar todo mundo, ela ama todos. O jeitinho dela, católica, né, tinha a crença dela. Irmão, vai ser assim, sim ou não? Ele estendeu a salvação para todos, sim ou não? Mas todos vão salvar, sim ou não? Não adianta enganar, irmãos. Olha só, enquanto eu estava almoçando, lembrando dessa questão dos sermões que são pregados no púlpito, eu lembrei de um texto. Não deu para projetar, não vai dar para projetar, Giovanni, porque eu lembrei ali e baixei aqui. Olha que texto tremendo. Profetas e Reis, página 68 do capítulo 10. Olha só que tremendo. Há uma necessidade, anota a página, tá? Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado Deus de quem? Do povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Continua. Aí tem aspas. Não queremos que este habite ou reine sobre nós, disseram milhares de pessoas a respeito de Jesus. Os sermões hoje macios, tão frequentemente pregados, não deixam a impressão duradoura. A trombeta não dá o som correto. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos professos cristãos que, se expressassem os seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? É como se alguém saísse daqui agora falando: nossa, mas por que o Júnior falou daquele jeito? Por que ele falou tão austero? Continua. Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus, raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira que está prestes a vir? Que necessidade tinha ele de provar a ira de Herodias, dizendo que Herodes não lhe era lícito possuir por mulher, já que era mulher de seu irmão? O precursor de Cristo perdeu a vida por falar o que, irmãos? Por entrelinhas, sim ou não? Com eufemismo, sim ou não? Não, falar claramente. Continua dizendo: por que não podia ele ter procedido sem incorrer, melhor dizendo, no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? E aí termina o texto. Assim, homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado, a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel provação ouvida mais uma vez na igreja? Olha que texto espetacular, irmãos. Cabe a nós, é nossa responsabilidade. Veja bem, se a Dani, em nome de Jesus, todo mundo aqui vai estar salvo quando Jesus voltar. Amém? Não? Amém. Mas suponhamos, não vai ser Dani, não. Suponhamos que um de nós aqui, dos jovens, não quis saber, saiu da igreja, está pintando os canecos, como diria meu Vosqueira, pintando os canecos, ele falava, né? Está aí bagunçando e se perdeu. Eu vou responder por ele, sim ou não? Não, ele cresceu, amadureceu, resolveu sair. Porém, como líder de igreja, é minha responsabilidade alimentar a igreja espiritualmente, irmãos. É fundamental que nós tragamos pessoas aqui, pregadores, que sacudem a igreja. Porque não adianta ficar pregando mamão com açúcar. Qual foi a última vez que você viu um pregador de igreja falando de profecia? Qual foi? Puxa a memória. Puxa a memória, irmãos. Qual foi a última vez? Eu não lembro. Espírito de profecia, malemar. Raríssimas vezes. Porque já visto, tem pessoas aí que não acreditam mais, que não creem mais. Não era mais no passado, nada a ver. Esses pastorzinhos que saíram da igreja, graças a Deus, foram expulsos, né? Imaginando. Que teve um vídeo de um tal de Tiago Reis. Já viram falar? Não? Rapaz, irmão, eu sei que não deve, mas eu fiquei com ódio. Eu estou sendo sincero, irmão. Ele pegou um monte de Bíblia, ele pegou um monte de livro. Aí ele pegou o Espírito de profecia, fiquei tudo. Ele acha tremendo, irmãos. Velhinho é sensacional, irmãos. Ele fala assim: isso aqui, coloca aqui embaixo de tudo. Não porque serve de base, a Bíblia é base. Ele menospreza completamente, irmãos. Provérbios 29 fala assim, ó. Se não me engano, verso 19: e não havendo profecia, o povo se corrompe. A igreja está corrompida. Óbvio, é a mensagem que vem para a igreja, irmãos. A gente não está mais preocupado em ensinar a Bíblia e por ela só. A gente fica rodeando uma mensagem mais de autoajuda. Põe o primeiro verso para mim, por favor. Primeiro verso, Evangelismo, página 364. Aí não.
Evangelismo, se não tiver, eu leio aqui, eu tenho verso aqui. Lê comigo. Em lugar de haver tantos sermões, deve haver o quê? Mais aprimorado que, irmãos? Estudo da palavra de Deus, abrindo as escrituras texto por texto e procurando as fortes evidências que apoiam as doutrinas fundamentais que nos trouxeram ao ponto em que nos encontramos hoje sobre a plataforma da verdade eterna. Veja bem, o texto está indicando que é fundamental que nós, busquemos um estudo aprimorado da palavra de Deus. É qualquer estudo, sim ou não? É um versinho aqui, outro ali, é isso? Aprimorado. É estudo bíblico, irmãos. Uma vez eu estava conversando com o Livingston lá no Bonifácio, e eu falei, puxa, irmão, nós fomos visitar olha isso aqui, igreja. Nós fomos visitar o irmão, fazer um culto de pôr do sol na casa do irmão. Chegamos na casa do irmão, eu com a Tati, acho que nós fomos só nós, né? Era uma sexta-feira, era umas 8 horas da noite, estava o Jornal Nacional ligado. Essa musiquinha, né? Eu olhei assim e falei, isso aqui é quinta? Eu vi errado. Será que eu estou fora do tempo? E de boaça, Paulo. Não, mas assim, eu achei honesto. Ele não fez de sacanagem. Se é de sacanagem, o que ele faz? Corre lá, desliga, chegaram, corre, vamos lá. Não, deixou ligado. Nós conversamos e a TV lá, uma notícia de Israel, não sei da onde. E eu falei, e agora? Aí as crianças, quando eu pôr do sol lá em casa, ou desligam a TV, ou a gente coloca um desenho animado que eles gostam e tal. Papai. Aí o Theo começou a me olhar, e o Theo, bom, quem mais sabe, não tem muita palavra na língua. Eu falei, Jesus, filho, não fala nada, fica quietinho. Eu falei, não fala nada. Aí ele ficou quietinho e tal. Na hora do culto, não desligou a TV, só baixou. Eu olhei assim, mas, irmãos, pura ignorância. É ignorante, irmãos. Só que ignorante, é difícil, né? Se não se converter no sentido de aprender a mudar de caminho, como é que vai ser? Se nós como líderes não apresentamos para eles a clara, o que deve ser. No mesmo instante o Livingston falou assim, isso não é nada. Lembra na semana passada, tinha batizado com uma família, tá lembrado, né? Uma família, pai, mãe e filho. Aí ele falou assim, então, eles frequentam a minha sala de escola sabatina. Aí eu tô lá, falei assim, ô irmão, eu falei, sabe, tu pediu oração, tem e tal, e maridão? O Livingston achou que o marido estava com o filho na sala dos jovens, lá para enturmar, aquele papo todo, né? A irmã virou e falou, na boa, foi trabalhar. Tinha acabado de batizar, irmãos. Foi trabalhar. E falou na boaça, não foi, Livingston? Não escondeu, não fez maldade. Agora, irmãos, que tipo de estudo bíblico estão tomando? Que tipo, a igreja como organização, ela quer que, e nós gostaríamos que a igreja crescesse, mas não só em número, mas em qualidade. A pessoa tomasse uma decisão firme, conhecendo todas as doutrinas, mas conhece parcialmente. Eu ainda sou da época que quando ia batizar aqui de púlpito, ele ia se tinha todo um questionário. Hoje em dia é 3, 4. Passaram em comissão. Sim ou não? Semana passada teve sábado passado teve um dos governadores? Teve uma reunião dos governadores e um conselheiro e a filha, que é conselheiro, faltaram. A gente ficou preocupado, tocou uma reunião. Fomos na escola fazer o evangelismo. Kelly foi lá com a gente, tal, clube em peso. Um monte de pai de fora da igreja. Eu pude rever um amigo, estava com um filho lá que também não está na igreja. E esse pai não foi com a filha, que eles são conselheiros. E aí, dia seguinte, domingo, foram para o clube e eu estava tipo, irmão, o que aconteceu? Sentimos sua falta. Não, a menina tem que fazer um trabalho de escola, eu fui levar ela no parque e fomos lá fazer o trabalho de escola. Sabe onde a gente foi trabalho de escola, irmão? Sim ou não? E falou de boaça, tá tudo certo. Não fez achando que tá errado. Se fizer tá errado, falaria assim, o seguinte, a gente vai lá, mas não fala para ninguém, porque hoje não deve. Nem sabe, irmãos. A Maísa Ribeiro, já ouviram falar? Maísa Ribeiro, já ouviram falar? Uma pregadora, né, tem um movimento ali, tem uma escola de profetas, né, não é um movimento, é dentro da igreja, organizado no time. E ela fala uma coisa interessante. Talvez você que entrou na igreja nos últimos 10 anos tenha entrado numa igreja roubada. Já ouviu falar nisso? Uma igreja roubada. Não é brincadeira não, irmãos. Se suponhamos que da voz da profecia, falando do tiozinho lá, cabelinho branco. Não.
Rabelo. Se o Rabelo, Jesus ressuscita, ele vai ressuscitar, né? Porque segundo o Espírito de profecia, quem pregou a mensagem do terceiro anjo, ressurreição especial, perfeito, ele vai ressuscitar. Mas ele aparecesse aqui hoje, a gente expulsava porque não era ele, né? Mas só uma alegoria, e visse a situação dos novos conversos e como a igreja tem planejado os seus novos conversos, como ele ficaria? Escandalizaria, sim ou não? Hã? Correria de novo. É sério, irmãos. Aí você pode estar perguntando, tá bom, Sidney, o que nós podemos então estudar? Irmão, eu separei alguns tópicos, que na verdade não sou eu, Ellen White vai nos instruir aquilo que você precisa. Quem quer que o senhor levanta a mão? Então você precisa estudar sobre esses temas aqui. Pode ser o Paulo, você é ancião também, né? O bonitão aqui é ancião, o Paulo é ancião de jovem. Vai reunir vocês e vai estudar esse tema. Jeovaí, cadê o Igão? Tá por aí, né? Vai estudar esses temas, ok? Coloca o próximo slide aí, por favor. Olha só que tremendo. A alma que permanece, presta atenção, a alma que permanece na pura atmosfera dos pensamentos santos é transformada pela comunicação com Deus por meio do que, irmãos? Estudo da palavra. Então você quer ter a vida transformada por Deus? Pela comunhão com Ele, através da oração e estudo da palavra. Avança para o próximo verso, por favor. Olha só, a leitura da Bíblia, o exame crítico dos seus temas, ensaios escritos sobre tópicos capazes de desenvolver a mente e comunicar o conhecimento, ou estudo das profecias, ou das preciosas lições de Salvador. Isso será de efeito revigorador sobre as faculdades mentais e aumentará a espiritualidade. Quer aumentar a sua espiritualidade, irmãos? Se debruce sobre a vida de Jesus e sobre as profecias, estudo das profecias. Então, por onde tem que começar, irmão Sidney? Estuda a profecia. O João Paulo estava ali atrás com o livro capa vermelhinha. Daniel, tá. Eu sei que são dois volumes, Daniel e Apocalipse. Ele estava com o vermelhinho ali de Daniel. Conversa com Daniel. Eu amo o profeta Daniel. Existem, dos estudos que eu já fiz, poucos personagens bíblicos são irrepreensíveis. Irrepreensível. Davi foi tremendo, sim ou não? Segundo a Bíblia, é homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi repreendido. Davi aprontou uma, sim ou não? Daniel e José, olha, ainda jovens, tiveram a vida dele relatada na Bíblia, irrepreensíveis. Estuda com Daniel. Vai lá no Espírito de Profecia, lê na Bíblia primeiro, vai no Espírito de Profecia, vai aprender. Se você tem filho pequeno, vai aprender o que os pais. Porque eu me pergunto, o que fez esse jovem atravessar? Eles foram andando de Judá até a Babilônia por volta. É como daqui na Bahia. O Zé está na Bahia, né? Estava, né? Quantos quilômetros aqui até lá? 1.000 aí? 1.800. Dependendo de onde, né? Pode ser mais para dentro ou mais longe, né? Ele foi a pé. Ele foi a pé, acorrentado. Sim ou não? E ele tinha culpa no pecado dos outros? Inocente. E ele chega num lugar totalmente lá e podia tocar o louco, sim ou não? Como diz na linguagem, tocar aqui, eu vou comer de tudo também. Ah, Deus, eu não tinha que estar aqui. É o povo lá que pecava. Ele se manteve o quê? Fiel, íntegro. Estude. Começa com Daniel. Isaac Newton foi um dos mentes mais brilhantes da história da ciência. Ele escreveu mais sobre Daniel e Apocalipse do que sobre ciência. Esses livros são tremendos, irmãos. Ó, avança. Nós não nos aprofundamos bastante em nossa pesquisa da verdade. Agora ela vai começar a usar um termo aqui chamado verdade presente. Presta atenção. Toda alma que crê na verdade quer, irmãos, é uma verdade diferente. Ela mesma diz, eu vou ler depois para vocês, que há inúmeras verdades na palavra de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas é da verdade presente que o rebanho necessita agora. Vou falar já qual é. Toda alma que crê na verdade presente será levada a uma situação que lhe será exigido dar a razão da esperança que há nela. O povo de Deus será convocado perante o quê? Vocês já ouviram isso na igreja? Eu já ouvi. Eu ouço isso desde quando eu vim para a igreja. Tem que estudar, que quando Jesus voltar você vai ser levado perante os tribunais. Já ouviu falar nisso ou não? Eu já. E ela deixa mentir, como ela concluiu. Príncipes, dominadores e grandes homens da terra, e terão de ter convicção de que sabem o que é a verdade.
Tem de ser homens e mulheres o quê? O quê, irmãos? Já estão dormindo? Convertidos. Deus, pelo seu Santo Espírito, pode ensinar-vos mais um momento do que poderias aprender dos grandes homens da terra. O universo contempla a luta que se processa na terra. A um preço infinito, Deus proveu a todo homem a oportunidade de saber o que é e o que o fará sábio para a salvação. Quão ansiosamente olham os anjos para ver quem se prevalecerá dessa oportunidade. Que oportunidade, irmãos? Os anjos agora, eles estão assim, ó. Eles param tudo que eles estão fazendo, não só o seu anjo da guarda, o anjo relator, os anjos, eles param, e nós somos espetáculo para o universo, irmãos. Eles estão parados só. Qual vai ser a decisão da Alice? Qual vai ser a decisão do Emerson? Do Bruno Valdinei? Qual vai ser a decisão da Érica? Porque, segundo o texto ali em cima, fala assim, ó, o povo não será o que convocado, aqui, ó, Deus, pelo seu Santo Espírito, pode enviar o quê? Mais um momento, mais do que qualquer o quê? Mais do que poderias aprender dos grandes homens da terra. O universo contempla a luta que se processa na terra. O universo está olhando para mim e para você agora, irmãos. Toda decisão que a gente toma, sabia que estão olhando você, sim ou não? Sabe quando está sozinho no seu quarto? Só você, ou no banheiro, ou no trabalho, sozinho. Tem anjo, tem um anjo protetor, tem um anjo relator. O universo está de olho na gente. Qual tem sido a nossa decisão, irmãos? O que nós temos feito em favor da nossa salvação? Continua, avança aí o verso para mim, por favor. Próximo. Olha só, Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam o homem do que, irmãos? Os homens do quê? Da verdade presente. Inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Eu não vou perguntar qual a mensagem do terceiro anjo. Alguém saberia responder? As 3 mensagens. Já ouviu falar? Sabia que nós temos 3 mensagens importantes a procurar no mundo, irmãos? Sabiam? O senhor já ouviram falar? São 3 mensagens. Para dar a terceira mensagem angélica, tem que tomar cuidado, porque nós temos que estar familiarizados com a verdade presente. Só que Satanás, ele tem feito o quê? Com que nos desviemos. E não adianta falar que não tem tempo para estudar, irmãos. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui agora. Sabe quantas horas, em média, uma pessoa aqui no Brasil fica nas redes sociais? Em média. Sabe quanto tempo? 9 horas. 9 horas. Agora imagina Jesus voltando. E aí, Senhor, mas eu não tive tempo, eu trabalhava, não teve tempo. Nós ficamos em média 9 horas nas redes sociais. Um jovem de 15 a 25 anos. O tempo tensiona? Só que nós estamos dizendo na nossa mente, nós não estamos nos aprofundando na verdade presente. E diz o texto ali, ó, Satanás está sempre pronto a encher a mente com o quê? Com teorias e cálculos. Se Ellen White trouxesse Deus desse a visão para ela do dia de hoje, com o que você está enchendo a sua mente na rede social? Com o que eu encho minha mente, irmãos? Muitas vezes a gente vê porcaria, sim ou não? Sim. Esses dias eu peguei vendo uma porcaria com a Tati. Tem uns japoneses, são 3. Eles colocam uma máscara na cabeça e ficam com um apito. Eles ficam se espancando. Já viram isso? Um dá puxa o elástico, ele tem que fazer uma atividade lá. Se ele errar, o outro puxa, irmãos, um elastiquinho no braço dói. Ele puxa e lasca nas costas do outro. Se na hora que bate, se ele fizer um barulho, ele apanha de novo. Estava eu e a Tati meia-noite rindo. Foi ou não foi? Minha sogra assim, o que eles estão fazendo? A gente rindo. Depois parei de pensar, meu Deus, como tá bobagem. Ainda brinquei com o Johnny, eu vou fazer com a diretoria essa atividade. Bobagem, irmãos. Enfiando na cabeça o quê? Coisa que não vai edificar nada. Dá uma meia dúzia de risada ali a cá e acabou. Avança o verso, irmão, por favor. Vamos ver o que é verdade presente? Vamos lá. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita quando, irmãos? Agora, ó, primeiro. Tenho visto o perigo dos mensageiros, o pregador. Os mensageiros devem se afastarem dos importantes pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de modo a unir o rebanho e santificar a alma. Dá um pause aqui. Tem uma vez eu fui pregar em Santo André, eu fui com o Andrezão. O André falou, vamos comigo, só que você vai para uma igreja, eu vou para outra. O danado me mandou para uma igreja do tamanho do Bonifácio,
Eu treinei a mais vara verde. E ele foi para um grupinho. Depois eu peguei e falei, André, beleza. Quando nós pregamos, nós fomos almoçar na casa do irmão. E o papo de Bíblia, né? Conversa daquilo. O André fala mais como da cobra, como diria alguém, né? Fala, eu também falo, gosto de falar. Aí chegou o irmãozinho assim: quero ver se vocês são bons de Bíblia mesmo. Bateu na mesa. Eu falei, vixe. Quem são os 144 mil? Eu falei, irmão, sei lá, se vai ser o salmo, se é número literal, se é simbólico. Não, tem não sei o que e tal. Aí o André foi iluminado por Deus. Ele falou assim, irmão, ele leu um texto do Espírito de Profecia que fala que é um assunto que nós não devemos nos demorar. Você tem que estar pronto. Se você vai fazer parte, amém. Se não fizer, está tudo certo. A gente tem que estar onde? Está lá. Sim ou não? Então é um tipo de assunto que não vai unir o rebanho, não. Vai criar o quê? Discussão e não vai unir. Aí você quer continua. Então qual que é o assunto? Satanás tirará disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Mas, quando vem mas, aí já vem, vem a resposta. Assuntos como o quê? O santuário em conexão com 2.300 dias. Irmãos, se eu fizesse aqui, fechar o olho, apontar para onde você... Quem não é adventista que levanta a mão? Quem não é adventista? Todo mundo aqui vem. Então você estudou a Bíblia, estamos todos convencidos que houve uma profecia, sim ou não? Que o homem lá nos Estados Unidos, tal de Guilherme Miller, foi usado por Deus, sim ou não? Não sabemos. Tem as 70... Chamar um aqui na frente para explicar em poucas palavras essa profecia. Sabe o que daria? Será que eu estou apto para... Se alguém me chamar, por que você é adventista? No começo do sermão eu perguntei, por que você acorda de manhã e vem para a igreja? Sim ou não? Por que você é adventista? Porque a música é legal, porque o logo é legal. Na família do meu pai, meu tio está ali, deixa eu mentir. Meu avô, seu Tito, era corintiano. Daqueles... E o irmão Claudinei também lá do Corinthians. E os meus tios, a maioria tudo corintiano. Aí eu falei, pai, mas o que deu na tua cabeça de mudar de time? Ele falou, porque eu achei as cores do São Paulo mais bonitas. Aí trocou. Aí minha pergunta para você é, por que você é adventista? Por quê? Porque o logo é mais bonito que o da outra igreja? É porque os jovens se organizam com camisas diferentes, ou porque tem clube dos valores, ou porque tem a rede de assistência social da ADA. É por isso, irmão. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque se não for por um motivo correto, sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando a gente estuda o assunto sacudidura, já ouviram falar nesse termo, sacudidura? Já ouviram falar? Ela White comenta o seguinte, que vai chegar um momento que a igreja vai ser o quê? E sabe qual vai ser um dos pontos importantes para a sacudidura? O baixo conhecimento dos assuntos das doutrinas da nossa igreja. Ventos de doutrinas virão a fala que vai o quê? Arrastar o povo de Deus para fora. Então, se a gente não conhecer todo esse assunto, santuário, conexão 2.300 dias, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, justificação pela fé, irmãos. Lamento dizer, talvez o seu conhecimento de justificação pela fé esteja equivocado. Muito provavelmente. Essa ideia de justificação pela fé, aquela ideia de santuário, Pátio Santo Santíssimo, como que é? É justificação, santificação e glorificação. Irmãos, não é o caminho mais correto para a justificação pela fé. Porque se eu coloco a santificação no mesmo grupo, eu tenho obra. Sim ou não? Mônica, sim ou não? Sim. Justificação pela fé não depende nada de você. Amém. Renato, nada de você. E amém mesmo. Porque se dependesse da gente, nossas obras são trapos de imundícia, sim ou não? Você não quer que eu fale que é trapo de imundícia aqui. Então, quando eu coloco no plano de Deus para nossa salvação, justificação, santificação, azedou o leite, irmãos. Porque santificação é obra, é galardão. Você não fala em galardão? Galardão é prêmio. Todo mundo vai ter um prêmio no céu. Todos nós. E não vai ser a salvação. A salvação é pelos méritos de quem? Cristo. Já ouviram falar que cada um de nós, um dia nós vamos ganhar uma coroa, uma estrela, e que essa estrela simboliza, é um indicativo da pessoa, de quantas pessoas você levou para o reino? Sim ou não? Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar que os mártires vão usar na hora, lá nas suas vestes, uma tarja vermelha? Já ouviram falar, não? Já ouviram falar? Isso é galardão. A Bíblia fala de profecia que os 144 mil andarão com Cristo por onde ele for.
Eles não vão se separar de Jesus em hipótese alguma. Isso é prêmio, galardão. Ok? Isso sim é fruto da sua santificação. Agora, a justificação não tem nada a ver. Então é fundamental que nós saibamos esses conceitos, irmãos, para crescer na fé. E quando você for interpelado aí fora, alguém te chamar e perguntar, você sabe da razão. É curioso, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu e mais 2 amigos, são ilustradores e tal. Eles não são da igreja, bem longe disso, não sei da igreja, né? E quando a gente entra em assunto, eu percebo que naquilo que eles acreditam, eles são bons. Um deles está estudando Cabala. Aí ele falou assim: então, Cabala é o seguinte, eu sou aqui, Jesus. Cabala não dá para você estudar. Para você estudar o lado bom, você tem que começar pelo mal. Ele está estudando a Cabala. E ele começou a me contar mais coisas. Eu percebi que, rapaz, o outro está ficando um teórico da Cabala. O outro lá já tem um pensamento muito louco, ele é punk e tal. Só que ele explica o porquê, de onde surgiu, com quem surgiu, o ano que surgiu. Será que se nós formos colocados na parede, irmãos, diante dos tribunais, como diz o texto, e vai acontecer um momento ou outro, será que a gente vai conseguir dar prova da nossa fé? Lembra do texto de 1 Coríntios 13, que Paulo diz que ele, por um tempo, ele fazia as coisas de menino, sim ou não, de criança. Chegou um tempo que ele largou as coisas de criança e passou a fazer as coisas de adulto, de homem. Chegou a hora, na verdade, passou da hora de nós o quê? Absorvermos as coisas de adulto, irmão. Não dá para ir para a igreja, irmãzinha querida. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Como? Adriana. Não dá, irmãzinha, para a gente vir para a igreja. Vem, assiste um culto, aí Paulo é legal, a Mônica a gente boa, cozinha super bem, né? Vai vir na casa dos irmãos, a família Serafim é espetacular, conhece todo mundo. Não pode ser por isso, não. Tem que ser. Eu já me perguntei, teve uma época que eu estava na igreja, que eu comecei a trabalhar. Aí você fica encantado, né? Começa a pegar um dinheirinho, que eu acho que eu vou sair da igreja. Sei não, vou curtir a vida, né? Só que às vezes, se eu sair da igreja, eu vou para onde? Porque essa necessidade de Deus, irmão, está no nosso coração. De alguma vai adorar alguma coisa, seja o próprio trabalho, alguma coisa você vai adorar. E nada o quê? Nada acaba preenchendo o nosso coração. Eu pensei assim: se eu saísse da igreja, eu vou para onde? Conhecendo o que a gente conhece. Eu tenho um jovem da igreja de Brás Cubas, que a família dele toda é testemunha de Jeová, o irmão Kleber. E nós frequentávamos lá, e ele chegou na igreja e ele contou o testemunho dele, minha família toda testemunha de Jeová. Aí eu fiz essa pergunta para ele, eu falei: Kleber, o que você está fazendo aqui, irmão? A família, o que você aprendeu que fez você vir para cá? Ele falou: Sidney, ele falou essa frase: se você estudar a Bíblia, você vira adventista. Eu falei: uau, não é impactante? Se você estuda a Bíblia, e hoje eu fui lá recentemente na apresentação da filha da Lu, ele estava com a salinha dele lá cheia de aluno, estudando a Bíblia. Estava ou não estava? Cheio de aluno, mandando fruto para a igreja. A igreja cheia de jovem, ele desbravador, está lá, firme. Se você estudar a Bíblia, você vira adventista. Só que o que eu tenho notado é que tem um monte de adventista que não estuda a Bíblia. Se estudar, vira, mas tem muitos que estão aqui que não sabem absolutamente nada, não sabem mais perdido que segue de tiroteio, como diz alguém. Avança, irmão, mais um verso. Então vamos lá, volta, recapitulando. Eu li lá atrás: profecia é bom para afirmar a fé aqui dentro, sim ou não? Tem que estudar, irmãos. Sobre a vida de Jesus, está acabando. Sim ou não? É bom, sim ou não? Não vou passar do tempo, não, fico tranquilo. Santuário e conexão com 2.300 dias, sim ou não? Os mandamentos de Deus é a fé em Jesus, justificação pela fé, sim ou não? Aí continua, ó. São perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista, da onde nós viemos, irmãos. A nossa igreja não é fruto da uma briga, não. Muitas das igrejas, eles brigam lá, normalmente por causa de dinheiro, separam e formam uma igreja. Não, irmãos, não é. Eu tenho respeito, veja bem, eu sou um adventista convicto, só que eu respeito algumas igrejas tradicionais. Igreja Batista tradicional, Presbiteriana tradicional, lá atrás. Porque são denominações sérias, sim ou não? Aí continua dizendo assim, ó:
Passar o movimento adventista é mostrar qual é a nossa presente posição, estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esses têm frequentemente visto, são os principais assuntos sobre que os mensageiros devem se ocupar. São esses os assuntos. E tem só mais um. Sabia que o diabo, Ellen White fala que ele tem teve uma artimanha dele que é a obra-prima. É a obra-prima. Eu trabalho com arte, me considero um artista. E tem hora que eu faço umas pinturas e falo, uau, olha aqui, isso nem eu acredito. Dou um passo para lá e falo, saiu de mim isso aqui? Olha só, o controle da luz, perspectiva, tudo, a anatomia do cavalo, não sei o que, eu fico impactado. Uma obra-prima. Tem uma obra-prima do diabo, sabia qual era? Avança. Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, o qual serão obrigados para sustentar pelas escrituras. Mais uma vez, verdade presente. Precisam compreender o estado do que, irmãos? No grande conflito, a gente fala que essa é a maior engenharia do diabo, essa aqui, ó. Pois os espíritos e demônios lhes aparecerão, pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Irmãos, vão vir. A gente conversa, eu e a Tati, a avó dela faleceu há uns anos. Amanhã seria aniversário dela, faria 94. E a gente, ficamos na mesa de almoçando, a Maria lembrou, minha sogra, então amanhã seria aniversário da avó. A gente sente saudade dela, porque tem um sorriso incrível, o ser humano mais doce que eu conheci, disparado, Dona Silda. E eu tenho muita saudade do meu avô, do seu Dito, não sei porquê. Amo meus 4 avós, já partiram, mas o seu Dito fazia mágica pra gente. Eu lembro que no velório dele, uma molecada chorando no velório dele, porque ele parava no meio da rua, ei garotinho, eu falava assim, ele fazia uma brincadeira ele tirava um lencinho do bolso e fazia uma brincadeira com o lencinho parecia um ratinho, corria no braço. Lembra essa brincadeira, tio? Corria no braço, ele contava a história, ele fazia jogo do bicho, ele me contava, eu era moleque, eu fui fazer jogo do bicho com ele. Cheguei lá na salinha dele e falei, tio não, eu falei, vô, tenho 10 cruzeiros. Cruzado, né? Quem fazia o jogo do bicho? Ele falou assim, olhou assim pra mim, baixou o óculos. Ele tinha uma caligrafia maravilhosa, ele falou assim, é só essa vez, hein, porque isso vicia. Aí ele fez, não veio nada, mas ele fez. Eu converso com a Tati e falo, Tati, eu tenho tanta saudade do meu avô, que eu acho que se a gente não tomar cuidado, você tem tanta saudade da sua avó, que é capaz do diabo querer aparecer com ele aqui. Com o mesmo tom de voz, sabe aquela conversa íntima que você teve com aquele seu ente querido? É aí que vai vir, irmãos. Que só você participou, o mesmo cheiro, mesmo tom da voz, mesmo jeitinho de falar. O pastor Roberto Mota, conhece? Tomou um susto essa semana, apareceu uma mensagem dele, com uma fotinho dele redonda assim, parecia sabe aquele santinho de velório? Eu falei, não, Mota! Não, é engano. O pastor Roberto Mota conta um testemunho, ele é um evangelista, ele dá estudos bíblicos. E quando ele fala desse assunto, ele conta um testemunho de uma irmã adventista, uma senhorinha, sabe aquelas cabecinhas brancas que fica sentada no culto, vem levar o dízimo. O marido dela faleceu. Aí ele conta assim que a senhorinha ficou triste, mora sozinha, e ela contou para ele o seguinte: pastor, aconteceu uma coisa comigo essa noite. Eu estava no meu ritualzinho lá, tomei meu banho, tomei meu leitinho ali e tal, sentei na cabeceira da cama. Quando eu sentei, entra pela porta do quarto, o marido morreu. Você riu, mano? Misericórdia! Eu saía correndo, abriria uma janela do nada e corria. Ela olhou assim e falou: fulano, sei lá, Francisco? Nega, sou eu. Na hora, ela lembrou: morto não volta. Se voltar é o quê? Diabo. Sabe o que ela falou? Sangue de Jesus tem poder. E ela fechou o olho e falou: Jesus, sangue de Jesus tem poder. Quando ela abriu o olho, não estava mais lá. E o Mota conta, pode ver nos DVDs dele, ele conta esse testemunho. Irmãos, em algum pode acontecer com você, quer dizer que vai, pode acontecer, pode. E se não bastasse essa desgraceira, eu vou terminar com esse pensamento, ela também comenta que espíritos e demônios aparecerão na igreja formados de homens e mulheres. Talvez aquele seu irmão que quer se desviar do caminho não seja uma pessoa. Já pode pensar nisso, não?
Talvez não seja uma pessoa. Ô Livingston, não vou expor a pessoa. Tinha um cidadão, na época há uns anos, já conversei sobre isso muito com o Edinho. Ele falou assim: então, para mim ele é um demônio, para mim não é uma pessoa. Que todas as pessoas que ele frequentavam o Bonifácio, frequentou a Cosmopolita aqui, com a gente, e todas as pessoas com quem ele se relacionou, misteriosamente saíram da igreja. Tanto de lá, de cá. Ele falou assim: não, é muito estranho, cara. Aí ele leu esse texto e falou: para mim não é um demônio. Não conheço o pai, não conheço. Parece que tem uma avó lá perdida que eu nunca vi. Quem garante? Só que isso é, irmãos, veja bem, você vai ter que debater de Bíblia com essa gente. E se nós não estivermos minimamente preparados, irmãos, nós vamos vacilar. Por isso o meu apelo para mim e para você, o Júnior falou muito bem aqui a respeito dos filhos. Hoje eu sou pai, tenho um compromisso ali. Você vai pregar semana que vem lá no Bonifácio. Preparamos o sermão, está ensaiando ali com a Tati. Vai ter o nome do pregador mirim. Pregou ano passado. O Renato, dá licença, cismou de cantar no meio do sermão, ganhou. Uma bênção, né? Estamos ensaiando, meu Renato. Estamos ensaiando, viu? Para preparar esse povo aí. Nós temos que já vai pelos frutos, conhecendo a Júlia e o Renato. Mas como? Isso não vem de graça, não. Certeza que a Raquel se debruçou feito doido ali ensinando esses dois. Quando eu vejo o Cadu com aquela postura, certeza que a mãezinha dele lá, o pai dele é da igreja, viu? E o pai dele é uma bênção, né? Precisa levar os homens para o desbravador, não sei para onde ele vai, leva, fica com a gente lá. Eles, depois que me tornei pai, vi a importância, me desdobrar, ensinar a mensagem para esses dois aqui, ó. Quando veio a pandemia, nós ficamos morrendo de medo em casa, porque a Tati tem asma. Quem conhece mais tempo sabe que a Tati já padeceu muito por conta da asma. Eu falei: Tati, você não pode pegar esse negócio, porque dizem que pegou, já era. Era ou não era, irmãos? Aí apareceu aquele cidadão lá, aquele humorista da Globo lá, o carequinha, Paulo Gustavo, e ele tinha asma. Ele pegou e morreu. Eu falei: Jesus, e agora? Aí a gente pode ir para a igreja, mano. Não fomos mais para a igreja, estávamos de braços curvos. Eu ia para o mercado, voltava à tarde, correr para o quarto. Eu tirava a roupa ali mesmo, as crianças iam para o quarto. Ou ia sem roupa para o banheiro. E é aquele medo. E paramos de ir para a igreja. Acho que não teve culto, né? Aí a gente veio para cá, para São Paulo, há uns anos. E aí estava gostosinho. A igreja estava voltando já a congregar. Aí estava tão gostosinho em casa. Mônica, estava show. Porque a gente acordava de manhã, no sábado, ligava a TV, pau! Podia escolher a pregação que quisesse. Eu podia ver Pulhão, Rodrigo Silva, só nada, o Mota. Sim ou não? Tão gostosinho. Aí o Espírito Santo veio aqui, ó. Você tem 2 filhos. A Alice nasceu em 2013, certo? Então a Alice, ela, sim ou não? Então ela cresceu na igreja, pequenininha, sala das crianças, tem fotinha dela nas cubas, pequenininha, cantando. O Theo nasceu em 17, com 3 anos veio a pandemia. Ele era muito pequenininho. O Fernando falou muito aqui de identificação. Eu falei: esse moleque, ele tem que criar identificação aqui na igreja, senão ele vai criar identificação onde? Lá fora. Tá, a gente tem que ir para a igreja. Foi ou não foi? Tem que ir para a igreja, tem que ir. Então vamos para onde? E aí, quem convenceu? A gente veio para cá. Quem convenceu de ir para lá foi a Alice, que a Helena frequentava lá nos Movadores, a Helena, filha do Wesley. Acabou que ela não está longe, né? Acabou que nós chegamos lá. E Deus chamou a nossa atenção por causa desses dois aqui, ó. Muito provavelmente, irmãos, se não fossem esses dois, a gente estaria sendo culto de casa ainda. Estava tão gostosinho, confortável. Só que Deus chamou a nossa atenção. Nós temos 2 filhos. Quando ele vier, ele vai falar assim: cadê os filhos que eu tive? Qual é a mensagem? Qual é o filho que eu tirei? Sim ou não? Está aqui, Senhor. Eu preciso apresentar esses dois à minha esposa. Você que é pai, você precisa. Se você está desanimado, você precisa tomar um rumo. Você que é jovem, você vai responder por você, jovem. Não adianta ficar no celular. Eu vejo muitas vezes o jovem no culto com a cabeça baixa no celular. Não adianta, irmãos. Você vai responder por você. O que você está fazendo aqui? Que a sua decisão hoje, chegando em casa, é pesquisar sobre esses temas. Anote. Se não souber, muito provavelmente não vai saber.
chegue nos anciãos, pergunta para o pastor, se aprofunda. Porque quando os ventos de doutrinas vier para querer balançar a sua fé, você vai estar o quê? Firme. Você pode até, o Rodrigo Silva fala uma frase interessante, com ela eu encerro. Você pode até não saber a resposta, mas saiba que ela existe. Entendeu? Não? Deu para entender? Você pode até não saber a resposta. Esse tema aqui, nossa, esse verso aqui agora me pegou. Calma, respira, porque tem uma resposta, você não sabe. E aí você vai pesquisar, vai estudar e vai ver que tem uma resposta. Que Deus te abençoe e te dá isso. Você que ficou até aqui vai ficar na pregação do livro, eu vou ficar, porque Alzinho vamos aumentar mais uns 50 minutos, sim. Está cansado, está com fome, mas o Livingston vai pregar, eu vou ficar aqui para ver. Que Deus te abençoe, irmãos. Você que está assimilando essas mensagens, guarde no coração e coloque em prática. Porque o tempo está próximo. Deus te abençoe e te guarde.